Vamos explicar, então, o exercício de construir os esboços perspectivos e os esboços de vistas ortográficas de dois objetos. Nós aconselhamos firmemente que você veja todo este clipe antes de começar a traçar, para ter uma ideia do todo e das várias etapas que seguiremos até os traçados finais. Bem, então, em primeiro lugar, vocês prendam na prancheta a folha gabarito, que tem o desenho do quadro e o lugar da legenda, e depois vocês coloquem por cima uma folha de papel manteiga, onde sairá o nosso rascunho final, e nesta folha de papel manteiga, com uma lapiseira 09, grafite HB, vocês copiam à mão livre as linhas do quadro e a linha que separa o lugar da legenda. Esta folha será deixada de lado e voltaremos a ela quando da confecção da folha final dos esboços técnicos à mão livre destes objetos. Antes de desenharmos um objeto, devemos observá-lo, olhar sob vários ângulos, compreender a sua forma tridimensional. E aqui apresentamos o objeto 1 que vocês vão desenhar. Isto é uma perspectiva cônica do objeto. Na perspectiva cônica, as arestas paralelas no espaço fogem para o mesmo ponto de fuga. Mas nós não vamos desenhar um esboço perspectivo cônico. Nós vamos desenhar um esboço perspectivo paralelo, que é mais utilizado em desenho técnico. Na perspectiva paralela, as arestas que são paralelas no espaço continuam paralelas no desenho. Então, prenda o gabarito perspectivo em sua prancheta. O gabarito perspectivo é aquele que tem a malha com linhas a 30 graus para a direita e para a esquerda. Em seguida, desenhamos a caixa envoltória do objeto dentro das proporções que nós estabelecemos que ele possui. Lembrem que este é um dos momentos mais importantes quando você vai estar captando as proporções totais do objeto. E a proporção em um esboço técnico é fundamental. Em seguida, começamos a desenhar as outras arestas do objeto, como que recortando esta caixa envoltória. Sempre tudo com a lapiseira 05, grafite 2H. Devemos lembrar de traçar também as arestas invisíveis, que quando fizermos os traçados finais, serão desenhadas em linha tracejada. Terminados os traçados iniciais do esboço perspectivo do objeto, troque na prancheta o gabarito e coloque o gabarito quadriculado a 90 graus, que será o nosso gabarito para as vistas ortográficas. Você, obviamente, vai fazer o seu desenho, sempre observando a animação de cada objeto que nós fornecemos. Depois de apresentar o objeto como um todo, nós começamos a apresentar as vistas do objeto. Vista frontal, vista superior, e vista lateral direita. Colocamos, então, o papel manteiga por cima do gabarito a 90 graus e começamos a desenhar a vista frontal do objeto dentro das mesmas proporções que estabelecemos para ele na ocasião em que desenhamos o esboço perspectivo. Então, cada partezinha ali do gabarito de esboço perspectivo será uma partezinha desse gabarito de vistas ortográficas. E aqui neste ponto cabe lembrar de deixar espaço suficiente na sua folha para desenhar as vistas ortográficas nesta ordem. A vista frontal vai acima da vista superior e a vista lateral direita vai à esquerda da frontal. Não é objetivo deste exercício e deste conteúdo, que é esboço técnico à mão livre com o auxílio de uma malha, nós ensinarmos o porquê da ordem dessas vistas, nem o fundamento das vistas ortográficas. Isto tudo vocês vão aprender no próximo conteúdo, no próximo tópico, que é vistas ortográficas. O momento agora é de exercitar este traçado, a visualização de proporções e
até mesmo a captura da forma do objeto. A vista superior e a vista lateral vão manter a mesma distância da vista frontal. Podemos escolher 2 quadradinhos, que é uma distância adequada. Desenhamos a vista superior com as mesmas medidas, né, de espaços que usamos na perspectiva e lembramos de fazer estas linhas de correspondência entre a vista frontal e a vista superior. Começamos a desenhar a vista lateral direita à esquerda da vista frontal, fazendo as linhas de correspondência a 45 graus entre a vista superior e a vista lateral direita. Estas linhas são obtidas pelas diagonais dos quadradinhos da malha de vistas ortográficas. Notem que temos as linhas de correspondência também entre a vista frontal e a vista lateral direita, entre a vista lateral direita e a superior, entre a superior e a vista frontal. Todas as vistas têm de estar se correspondendo através destas linhas que são desenhadas fracas e finas, lapiseira 05, grafite 2H. Terminado o desenho das vistas, vamos colocar a nossa folha de papel manteiga que havíamos deixado à parte, aquela onde tínhamos desenhado o quadro, o lugar da legenda. Posicionamos as vistas no lugar que achamos mais adequado nesta folha e passamos por cima. Agora vamos passar por cima lapiseira 09, grafite HB, sobre as arestas visíveis do objeto. Vamos passar a mesma lapiseira 05, grafite 2H, sobre as linhas de construção, ou linhas de chamada, linhas de correspondência. E se tivesse arestas invisíveis nesse objeto, passaríamos a lapiseira 07, com um grafite HB também, mas não é o caso porque esse objeto não tem linhas invisíveis. Tiramos esta folha, desprendemos as vistas, prendemos a perspectiva e colocamos a folha final sobre a perspectiva e agora vamos decalcar a perspectiva. Passamos a lapiseira 09, grafite HB, sobre todas as arestas visíveis do objeto. Depois disso, as arestas invisíveis serão traçadas com a lapiseira 07, grafite HB. Comece a traçar as arestas invisíveis pelos seus cantos, porque sendo uma linha traço, espaço, ela tem de começar e terminar por um pequeno traço e não em um espaço. Então, vamos iniciar o desenho do objeto 3. Você deve acompanhar o clipe do objeto que foi fornecido para perceber sua forma tridimensional em perspectiva cônica, depois se transforma na perspectiva paralela e então se apresentam as vistas, vista frontal, superior e lateral direita. E vejam que por último já aparece uma transparência para vocês observarem as arestas invisíveis do objeto. Então, desenhamos o esboço perspectivo do objeto 3. A caixa envoltória já está desenhada, tem as mesmas proporções do objeto 1, assim como todos os objetos desta série. A principal dificuldade neste objeto está no desenho do seu furo cilíndrico, que vai aparecer na face superior como uma circunferência, que por sua vez, em perspectiva, aparece como uma elipse. O processo nós explicamos de traçado da elipse é o seguinte: nós temos de traçar o quadrado que fica por fora da circunferência, o quadrado circunscrito, que se chama. Neste quadrado, traçar os pontos médios e depois apoiar esta elipse nos pontos médios, traçando a mesma à mão. Observem que este quadrado envoltório da circunferência se projeta na perspectiva como um losango. E o que se pode observar é que a elipse inscrita neste losango possui as suas partes mais alongadas adjacentes ou junto ao ângulo obtuso do losango. E a sua parte mais fina, digamos assim, mais bicuda, perto do ângulo agudo do losango.
Para se desenhar a circunferência na vista superior deste objeto, também se desenha o quadrado envoltório, agora é um quadrado em vista mesmo, não é? E se desenha a circunferência apoiada no ponto médio deste quadrado. A circunferência é desenhada em 4 partes. Aqui seguimos traçando as arestas invisíveis do cilindro e também as linhas de construção, sempre fazendo a correspondência entre todas as vistas através das linhas de construção. Nesta imagem já decalcamos por cima o objeto 3, as suas vistas, com a lapiseira 09, grafite HB, as arestas visíveis, lapiseira 07, grafite HB, as arestas invisíveis, e as linhas de construção passamos também com a lapiseira 05, grafite 2H. Este desenho já está na nossa folha final de apresentação dos esboços. Aqui uma observação. As linhas de construção não precisam ser necessariamente deixadas no desenho. Muitos autores não gostam de que se deixe essas linhas. Nós fazemos questão que vocês deixem no desenho e voltem a desenhá-las, para que estejamos certos que vocês estão percebendo as correspondências entre as dimensões do objeto nas várias vistas. Por último, decalcamos o esboço perspectivo do objeto na folha final de apresentação, com as mesmas espessuras, linhas visíveis com lapiseira 09, grafite HB, linhas invisíveis com lapiseira 07, grafite HB, sempre apagando, fazendo de novo, quando acharmos que o traçado não ficou muito bom. Aqui voltamos a chamar a atenção que as arestas invisíveis que são tracejadas devem começar e terminar com a partezinha cheia. Então, podemos começar a desenhá-las pelo início e pelo fim, preenchendo a parte do meio depois e tentando distribuir uniformemente os pequenos traços. Então, eis a folha final de apresentação dos desenhos, com todos eles distribuídos da maneira que se julgou mais adequada. Tenham um bom trabalho!